Pessoal, vamos dar início então a mais uma aula, tá? Nossa aula 4 aí, ok? Vamos lá, aula 4. Da Lei 869 de 52, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, correto? A gente parou na última aula então no artigo 101, a gente vai agora para o artigo 102, na página 209, vamos lá. A gente estava falando de tempo de serviço, não é isso? Aí vem falar, aos funcionários que sejam estudantes, será possibilitada nos termos do regulamento, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente e da repartição, obedecidas as seguintes condições, vamos a elas. Então aqui, funcionários estudantes. Primeira, deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo atestado fornecido pela Secretaria do Instituto de Ensino, comprovando ser aluno do mesmo e declarando o horário de suas aulas. Então, o funcionário deverá apresentar declaração da instituição de ensino que comprove ser aluno e o horário das aulas. Vamos lá. Pessoal, olha aqui. Sobre os funcionários estudantes, tá? Isso daqui pode interessar muita gente aqui na sala. Sobre os funcionários estudantes. O funcionário ele deverá apresentar uma declaração da instituição de ensino ao qual você está vinculado. Então, eu estou fazendo faculdade na UFMG. Então, a Secretaria da UFMG deverá emitir para você uma declaração que você é aluno da UFMG e o horário que você tem suas aulas. Por exemplo, o seu horário é o turno da manhã, o seu horário é o turno da noite. Ou você faz 2 matérias 2 vezes por semana no turno da manhã e o restante é no turno da noite. Então, ela tem que comprovar que você é aluno, ok? E o seu horário de aulas. Lilian, se eu fizer matérias em vários horários diferentes, ela deverá constar isso nos seus horários diferentes, ok? E tem tolerância para o funcionário estudante? Tem tolerância de horário, ok? Mas essa tolerância de atrasos, ela é permitida em até 1h30 por dia, ok? Ela é tolerada até 1h30 por dia. Só um minutinho. Ela é tolerada até 1h30 por dia. Isso, se ele o quê? Ele deverá também, eu estou dando um benefício, uma regalia a ele. Em contrapartida, ele tem que prezar pelo quê? Pelo bom andamento do serviço. Deixar o serviço em ordem. Sob uma penalidade. Qual a penalidade aqui? Penalidade. Sob pena de perder a regalia. Qual regalia? Tolerância. Ok, pessoal? Entendido? Colega, seu nome? Fala aí a pergunta, Cleison. Ele está me perguntando o seguinte, o cursinho também é considerado como funcionários estudantes? Via de regra não, tá? Via de regra não. Mas, via de regra, cursinho não é considerado como estudante, tá? Porque você tem só aquele período ali enquanto o curso durar e ele é para você poder almejar algo melhor. Só que existem repartições que aceitam. Então, o que você deverá fazer? Pedir na secretaria do curso
uma declaração de que você está matriculado no curso e que as aulas são no horário que diurno, tá? Aí eles vão colocar lá que é de 7 horas da manhã até tantas horas, que é de 7 da noite até tantas horas, tá? Dependendo qual for o seu turno. E aí será concedido esse benefício de tolerância de até 1h30. Mas, isso é uma coisa que depende da repartição, porque eles consideram que isso daqui é mais válido para quê? Para aquele funcionário que, por exemplo, for fazer supletivo, tá? Que estiver estudando terceiro ano aí, Lília, mas com 18 anos não tem que ter o ensino médio para fazer o concurso, tá? E aí? E aí que é válido para quem faz faculdade. Só que, Lília, o cursinho, algumas repartições aceitam. Algumas, porque fala instituição de ensino, tá? Como o cursinho é para ensino, algumas aceitam, outras não. Sim, tá? Você pode pegar a declaração aqui e apresentar. Aí vai de acordo com a unidade, se eles vão aceitar ou não, tá? Mas tentar você pode, ok? Vamos continuar. Pessoal, aqui a gente sai dessa parte. Acabou, então, o tempo de serviço aí, tá? A frequência do horário que a gente estava vendo. E a gente entra agora no artigo 118 dos direitos, vantagens e concessões. Direitos, vantagens e concessões, página 210, página 210 dos direitos, vantagens e concessões, ok? Além do vencimento ou da remuneração do cargo, o funcionário poderá oferir as seguintes vantagens. A gente vai estudar cada uma delas, ok? Ajuda de custo, diárias, auxílio para a diferença de caixa, abono família, gratificações, honorários, cota partes e porcentagens previstas em lei e adicionais previstos em lei. Vamos lá, deixa eu explicar cada um aqui rapidinho, que depois a gente vai ver um por um. Ajuda de custo. Ajuda de custo é, por exemplo, estou em Belo Horizonte, vou morar em Uberlândia, porque houve uma transferência a pedido do meu setor, ok? Então, nesse caso, eu ganho uma ajuda de custo, por exemplo, para moradia, tá? Então, enquanto eu estiver lá, será concedida. Essa é a ajuda de custo. Diárias. Vou fazer uma viagem. Eu vou ter que tirar do meu bolso? Vou ter que dormir lá para poder fazer uma audiência? Não. O poder público que me paga, me reembolsa, é o que a gente chama de diárias. Auxílio para a diferença de caixa, quando se tratar de pessoas que trabalham com o quê? Com dinheiro, tá? Por quê? Para quando der uma diferença em algum setor, eles têm esse dinheiro para repor. Lilian, se nunca der diferença nenhuma, eles ficam com aquele dinheiro, tá? Agora, caso dê diferença, eles têm para repor, porque eles recebem isso. Abono família. Abono família é um abono vergonha. Tá? Em 1994, esse abono família era mais ou menos por volta de 30 centavos por filho. Em 2012, esse abono é R$2. Tá? Esse abono é de R$2. Nó. Dá para ajudar a criar um filho? Claro que não, tá, pessoal? Mas é isso que o Estado paga. R$2,14 mais ou menos por filho. Daqui a pouco vocês vão entender isso, tá? Mas é mais ou menos R$2,14. Gratificações, honorários, cota partes e adicionais previstos em lei. 119. Excetuados os casos expressamente previstos no artigo anterior, o funcionário não poderá receber a qualquer título, seja qual for o motivo ou forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos de serviços públicos, das entidades autárquicas ou paraestatais, organizações públicas em razão de seu cargo ou função, nos quais tenha sido mandado servir ou ainda de particular. Presta muita atenção nisso aqui agora. Você está lá como agente penitenciário no presídio. Se realiza um ótimo serviço, ok? Sim? Você é muito bom naquilo que você faz. O que a gente tem visto hoje em dia? Que todo e qualquer servidor público, a nossa cabeça pensa que, servidor público faz nada, é um cara mal-humorado, não é isso que a gente pensa? Gosta de trabalhar, não é isso que a gente pensa? Aí você foi a uma repartição pública, por exemplo, você foi na Secretaria de Estado de Defesa Social, requerer seu tempo de contagem de serviço para fins de aposentadoria. O cara te atendeu tão bem que você virou e falou assim, não é possível que esse homem é servidor público, tá? Que ele é funcionário público. Bacana mesmo. Quero recompensá-lo. É Natal, tudo. Você leva uma caixa de bombom lá para ele, dá essa caixa de bombom. Ele pode aceitar essa caixa de bombom? Sim e não, por quê?
Você levou uma caixa de bombom como finalidade de agradecimento. E para completar, você levou ainda um livro para ele, tá? Você levou o livro Como Ser Feliz para ele. Daquele Augusto Cury, né? Autoajuda com ele, né? Para ser feliz, como ser feliz. Você levou o livro e mais uma caixa de bombom. Ele pode aceitar? Não, a gente acabou de ler aqui. Nenhuma vantagem, tá? Nada, nenhum benefício. Você, então, lá no presídio, como agente penitenciário, a mãe de um preso, ela é grata a você, porque você não permite que o filho dela seja maltratado lá dentro da cadeia, tá? Isso é muito bom. Aí ela vai lá, meu filho, toma aqui, ó, R$ 500 aqui no final do mês, tá? Continua aí dançando, é o que chama de propina, né? Continua tratando meu filhinho aí bom. Pode receber isso? Não, de forma alguma, tá? De forma alguma. Vamos lá. Aí a Hilda falou assim, Lília, mas está falando de forma pecuniária. Olha aqui. Excetuados os casos expressamente previstos no artigo anterior, o funcionário não pode receber a qualquer título, seja qual for o motivo ou a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos ou serviços públicos, das entidades autárquicas ou para estatais, organizações públicas em razão de seu cargo ou função dos quais tenha sido mandado servir. Aí, Hilda, olha aqui, de órgão público, ele não pode receber nenhuma outra vantagem a qualquer título pecuniária, de órgãos públicos, ok? Mas pela prestação do seu serviço, você também não pode receber. Por que você não pode receber? Aqui está falando, nenhum outro órgão pode me dar algum valor a mais porque eu já recebo pelo meu, concordam? Agora, e de fora? Posso receber um prêmiozinho ali porque eu estou fazendo outra coisa? A caixa de bombom e o livro, eu posso? Não, porque eu não posso. Eu já recebo uma remuneração por prestar aquele serviço, ok? Se for na sua casa entregar, você pode receber sem problema nenhum. Não tem problema, você está recebendo na sua casa. Agora, propina você recebeu onde for, meu amigo. Aí não, né? Aí pode ser na sua casa, pode ser na casa de sua mãe, pode ser dentro do presídio. Aí não. Aí não é de forma alguma permitido, tá? Entendido, então? Agora, um outro órgão te dar uma vantagem, Hilda, essa é a vantagem pecuniária. Também não. Por quê? Porque você já recebe uma remuneração, vencimento do seu órgão. Entendeu agora? Sim? Vamos lá, olha aqui. Excetuados os casos expressamente previstos no artigo anterior, ou seja, todas essas ajudas, essas 8 que constam aqui, excetuados elas, você não pode receber nenhum outro benefício que seja de valor pecúnio, dinheiro, do poder público. Esses são os benefícios do poder público. Você não pode, é vedado, tá? Porque são de terceiros. Você já recebe um benefício por estar ali prestando aquele serviço. Então, se a pessoa quiser ir lá e te dar, você pode? Não, não posso receber. Nas escondidas, obviamente, todo mundo recebe, tá? Mas, final de ano agora, todo mundo adora ir lá e dar um presentinho para o servidor público, porque ele te atendeu bem o ano inteiro, para no próximo ano continuar. Ele não pode receber, porque ele não pode tirar vantagem pessoal do cargo qual ele ocupa. Entendeu agora? Não está amparado aqui diretamente, mas está amparado em outra regra da administração pública, tá? Por quê? Porque se eu recebesse aí, por exemplo, se eu recebesse aqui, em razão do meu cargo público, um livro, uma caixa de bombom e um tablet. Seu escritório de contabilidade foi lá e falou, seu trabalho é ótimo, toma esse tablet. Eu posso? Não, porque eu estou utilizando como vantagem pessoal em razão do cargo que eu ocupo para ficar ganhando presente do povo de fora. Então ninguém dentro do serviço público pode receber. Tá? A não ser que ele te fale assim, eu gosto tanto, você me dá o endereço da sua casa? Eu vou lá te entregar esse tablet. Aí são outros 500. É na sua casa, ninguém tem nada a ver com sua vida pessoal. Agora, dentro do serviço público, em decorrência do cargo que você ocupa, você não pode tirar vantagem disso. E receber um tablet seria uma vantagem em razão dos seus demais colegas. Por que eles não estão recebendo só você? Então você está tirando uma vantagem em razão do seu cargo. Tá? Porque você atendeu aquela determinada pessoa, mas se ele te entregasse isso de outra forma, você poderia perfeitamente. Entendido, pessoal? Por quê? Entendeu agora? Ficou claro de verdade? Então, vamos continuar. Passamos do vencimento e da remuneração. E aqui, vamos para o quadro, porque agora eu preciso do quadro. Vencimento e remuneração.
Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Então, vencimento. Retribuição. Já dei vencimento? Já? Já dei vencimento e remuneração? Falei que remuneração é vencimento mais gratificações? Dei isso tudo? Verdade? Que lindo! Então vamos passar. Ó, a Hilda tá falando que eu dei. Todo mundo tem isso aí? Tem? Então vamos lá. Agora vamos então para o 126 do abono família. Já dei também? Então vamos para o abono família. A vergonha família, né? Vamos lá então. Então vencimento eu já dei. Vamos passar. Gente, que lindo que eu já dei essa parte, hein? Abono família. Não me filma bebendo água, hein? Vamos para o abono família. Olha aí, essas regras que vocês têm que guardar do abono família, ok? Que a gente chama de abono vergonha, porque no passado isso era baixo, hoje não mudou nada, tá? Varia mais ou menos de R$ 2,14, tá? Por hipótese que vocês vão ver aqui. Olha aqui. O abono família será concedido na forma da lei ao funcionário ativo ou inativo. Então, tanto faz se ele está na atividade ou aposentado, tá? Então, é a primeira coisa que a gente saber. Ativo ou inativo, aposentado, ok? Vamos lá. O abono família será concedido na forma da lei ao funcionário ativo ou inativo pela esposa. Então, o primeiro que nós temos é esposa. Agora, esse é o que é mais concedido, ok? Esse é o que é concedido. Vamos para a regra? O filho menor de 21 anos, desde que não exerça atividade lucrativa. Muito cuidado, pessoal, com essa idade do filho, tá? Porque se cai falando do abono, duvido que eles vão cobrar o abono família, mas se cair abono família na sua prova, tá? Eles vão cobrar a idade de 18 anos. Eles vão misturar isso para vocês, tá? Porque a maioridade penal é qual idade? Maioridade penal. 18 anos, não é isso? Então eles vão falar que até o abono família, ele é concedido para aqueles que possuem filhos de até 18 anos e que não exercem atividade lucrativa. Contudo, isso está errado. Por quê? Porque a idade determinada é de 21 anos. Por quê? Essa idade foi alterada recente, tá? A lei é de 52, então por isso que se estabeleceu a idade de 21 anos, porque a maioridade penal era de 21 anos, ok? Então é filho de até 21 anos, e isso mesmo que ainda não fale de acordo com o estatuto, porque é só no estatuto que está previsto o abono família. Então sempre, independente se falar assim, de acordo com o estatuto ou se não falar nada, sempre será a idade de 21 anos para concessão do abono família, ok? Então sempre será a idade de 21 anos. Desde que o quê? Ele tem 20 anos, mas ele trabalha, tá? Ele trabalha lá na CIA, como caixa da CIA. Ele tem uma atividade lucrativa? Tem. Então eu vou conceder a esses pais esse abono família? Não. É só para aqueles que possuem filhos de até 21 anos, desde que não possuam atividade lucrativa, ok? O próximo. Filho inválido ou mentalmente incapaz. Esse filho inválido ou mentalmente incapaz é qualquer idade que ele possua. Não há limitação dos 21 anos. Qualquer idade. O filho está lá com 35 anos. É devido?
é devido. Por quê? Porque ele é inválido, ele é mentalmente incapaz. Presume-se da necessidade dessa ajuda de custo, tá? Vocês acham que vai ser maior que esses R$2? Não. São os mesmos R$2, tá? Paciência. Vamos lá. O próximo. Filho o quê? Solteira. Percebe? Filha solteira que não exerce atividade lucrativa. Ô, pessoal, por que vocês acham que isso daqui não é mais usual, mas está no estatuto? Por que tinha isso daí? Por que tinha isso daí? Vamos das premissas que a gente já vem estudando. A lei é lá de 1952. Lá em 1952, você não tinha filha para fazer faculdade, para ter uma carreira, não. Você tinha filha para ser dona de casa. E as filhas, elas eram o quê? Solteiras, não era isso? Enquanto ela não arrumasse o marido que pagasse as contas dela, os pais recebiam um abono família por ela, ok? Então, por esse motivo, existe filhas solteiras, o que não é mais usual. Diga, Hilda. Sim, sim, sim. Mas como a lei é de 52, mulher trabalhava. Poucas eram as que trabalhavam. Então, por isso que a lei ela é machista nesse ponto, tá? Então, fala pelas filhas solteiras, fala pela esposa. Por quê? Porque presumia-se que o funcionário público era o homem, tá? E não a mulher. O que mudou no tempo. Então, hoje, a mulher ganha pelo marido perfeitamente, tá? Ali, e os filhos solteiros, tá? É por quê? Porque a lei é antiga. Por isso que eu falo filhas solteiras se não tiver atividade lucrativa, porque era uma coisa que na época, lá em 52, para eles era usual e que não se encaixa hoje, 50 anos depois, para a gente. Entendido, pessoal? Vamos lá. Depois da filha solteira, vem o filho estudante. Que frequentar o curso secundário ou superior em estabelecimento de ensino oficial ou particular e que não exerça atividade lucrativa até a idade de 24 anos. Se você também tiver um filho com 30 anos na faculdade, querer demais. A lei limita até os 24 anos, tá? Então, 24 anos. Lilian, o que eu preciso saber para a prova? Ó, para a prova, filha solteira? Não. A regra é esposa, filho menor de 21 anos, filho inválido ou mentalmente incapaz em qualquer idade e filho estudante, desde que matriculado no ensino superior, com idade de até 24 anos. Eles vão falar que é até 21 da mesma forma. Não. Você sabe, se ele não estiver estudando, é até 21. Se ele estiver fazendo faculdade, é até os 24, ok? É isso daí que é importante pra gente, pessoal. Parágrafo único. Compreendendo-se nesse artigo os filhos de qualquer condição, quem que é considerado filho, então? Filho em qualquer condição. É isso que a gente vem agora, ó. Quem vai para a lei ser equiparado a filho? Os enteados, os adotivos e os menores. Olha aí. Quem é considerado filho? Considerado filho é o enteado. Considerado filho são os adotivos, tá? Essa galera se equipara a filho natural. Então eu resolvi adotar essa adoção para fins legais. Esse filho adotivo é como se fosse um filho natural para efeitos de abono família. O enteado, desde que ele também tenha o quê? Que ele seja provido pelo meu sustento, ele também é considerado filho. E o menor que for me dado pela autorização judicial, sua guarda, e que viver sobre o meu sustento, também será considerado como filho para fins de recebimento de abono, família. Então, o enteado que tiver sobre meu sustento até os 21 anos, me faz jus a receber o quê? O abono, família. Ok, pessoal? Sim ou não? Sim? Vamos lá. 127. Quando pai e mãe forem funcionários inativos e viverem em comum,
O abono família será concedido àquele que tiver o maior vencimento. Presta muita atenção aqui de novo, tá? Pai e mãe, ambos funcionários públicos. Só que esse pai e mãe, eles estão o quê? Inativos, ou seja, os dois estão aposentados. Concordam comigo, sim ou não? Pai e mãe inativos, ok? O abono família, então, será concedido? Será, porque ele é concedido ao ativo e ao inativo. Então, o abono será concedido. Só que esse abono será concedido como? Aquele que tiver o maior vencimento. Se os dois estiverem inativos, ok? O abono não será concedido aos dois, mas sim somente aquele que tiver o maior vencimento, ok? Então, olha lá, pai e mãe, se eles forem inativos, o abono será concedido àquele que tiver o maior vencimento. Sim ou não? Ok? Vamos lá, então. Parágrafo 1º. Se não viverem em comum, se eles forem, então, o quê? Separados. Ou então, eu tenho duas hipóteses aqui. Você viu pai e mãe que vivem em comum. Moram juntos, ok? Moram juntos. Sim ou não? Mas se fosse, no meu caso, que sou filha de pai e mãe separados, ok? E aí, no caso de pai e mãe separados, como é que é concedido o abono, tá? Então, vou pegar de outra cor para a gente poder memorizar aí. Então, se pai e mãe separados, como é que é concedido aqui? Olha aqui, pessoal. Presta muita atenção aqui agora. Diz assim para mim a lei. Se o pai e mãe moram em comum e ambos são inativos, o abono é concedido àquele de maior vencimento. Se o pai e a mãe eles são separados, a lei não fala em separados. A lei fala se eles não viverem em comum, tá? Se eles não viverem em comum, será concedido o abono àquele que tiver a guarda do filho, ok? Agora, se eles não viverem em comum, mas ambos puderem ficar com os filhos, é aquilo que hoje, para o direito, a gente chama de guarda compartilhada, tá? 15 dias fica comigo, 15 dias fica com o pai, tá? Então, é aquilo que a gente chama guarda compartilhada. Será concedida a ambos, legal? Só que, presta muita atenção, eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, tá? As meninas ficaram comigo, com a mãe. Os meninos ficaram com o pai, tá? As meninas ficaram com a mãe, os meninos ficaram com o pai. Aí eu falo com vocês, será concedido à mãe o abono referente a 2 filhos e ao pai o abono referente a 2 filhos? Não será concedido à mãe a 4 e ao pai a 4. Não, será de acordo com aqueles que tiverem sobre a sua guarda. Entendido? Agora, se os 4 estiverem com a mãe, será concedido somente a mãe, ok? E a guarda compartilhada, Lilian, os 4 estão com o pai, mas os 4 estão com a mãe, tá? Aí eu tenho que comprovar que os 4 ficam comigo, que a gente possui a guarda compartilhada, é concedido aos 2, ao pai e à mãe. Entendido? Agora, você tem que ver que tipo de guarda compartilhada que é essa. 2 ficam com a mãe, 2 com o pai, ou ao revezamento, tá? Se houver o revezamento aqui, as meninas 15 dias ficam com o pai, os meninos 15 dias com a mãe. Da mesma forma, a mãe recebe de 2 e o pai de 2. É entendido então? Sim? Vamos continuar então, pessoal.
O 128 foi revogado, vamos para o 129. O abono família será pago ainda nos casos em que o funcionário ativo ou inativo deixar de perceber vencimento, remuneração ou provento. Por quê? Porque o abono família, via de regra, ele é concedido para quê? Para o custeio desses filhos, para o custeio, a ajuda dessa esposa, ok? Que vive de acordo com o provento do marido. Então, por tal razão, ainda que não receba vencimento ou remuneração, lhe é devido o abono família. Imagina, não é devido para o seu salário de R$2.000, mas é devido a R$2,14. Duro, né? Duro, mas vamos lá. 130. O abono família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa, mas servirá de base para qualquer contribuição ou consignação em folha, inclusive para fins de previdência social. Pessoal, aqui a gente termina o abono família. Dúvidas? Dúvidas? 131 do auxílio para diferença de caixa. Vamos lá. Olha aí. Ao funcionário que no desempenho de suas atribuições comuns pagar ou receber em moeda corrente, poderá ser concedido um auxílio fixado em lei para compensar as diferenças de caixa. Essa diferença de caixa é concedida a todo e qualquer funcionário? Não. É concedida a quem, então? Aqueles que tiverem atribuições de o quê? Pagar e receber. Receber a diferença de caixa. Por quê? Porque no momento de pagar ou receber, eu posso fazer confusão com dinheiro, receber a menos ou pagar a mais. Então, essa diferença entre valores, eu recebo mensalmente. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com o poder público, só para vocês entenderem e terem noção do que eu estou falando, tá? Quem é caixa de banco, bancário, lida com dinheiro sempre. Eu tinha uma amiga que ela era de um determinado banco e ela recebia R$500 por mês a mais no salário dela a título de diferença de caixa. Por quê? Porque uma certa vez ocorreu dela dar um dinheiro a mais e houve uma quebra de caixa de R$2.500. R$2.500 que ela tinha que repor de uma única vez. Por quê? Porque durante todos os meses ela recebia R$500. Se ela nunca tivesse ocorrido uma quebra de caixa, ela teria R$6.000 no final do ano que ela ganhou para ela. Só que, nesse momento, houve a quebra de caixa em R$2.500. Então, esse dinheiro era para ela fazer uma poupança para que, quando houvesse essa quebra de caixa, ela tivesse dinheiro para repor. E ela teve que repor esses R$2.500, por quê? Pela falta de atenção. Então, para as pessoas que mexem com dinheiro para não trazer um prejuízo a elas, tá? A elas é concedido, então, aquilo que a gente chama de auxílio para a diferença de caixa. No poder público, da mesma forma. As pessoas que lidam com valores, sejam para pagar ou seja para receber, elas recebem aquilo que a gente chama de auxílio para a diferença de caixa, ok? Parágrafo único. O auxílio não poderá exceder a 5% do padrão de vencimento e só poderá ser concedido dentro dos limites da dotação orçamentária. Então, esse auxílio ele vai ser o quê? Não pode exceder a 5% do vencimento desse funcionário. Tá? Ele não pode exceder a 5% do vencimento do funcionário. Da ajuda de custo agora. Ajuda de custo. Já vou apagando ali. Da ajuda de custo. Olha aí o que fala da ajuda de custo, pessoal.
Será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção, designação para função gratificada, passar a ter exercício, grifa, por favor, em nova sede. Em nova sede. Em nova sede. Então, deixa eu colocar no quadro para poder fazer esquema para vocês. Será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção e função gratificada. Nova sede, exercício. Designado para serviço fora do Estado. Olha para mim. Agora aquilo ali, cuidado que aqui eu ainda vou escrever mais coisa, tá? Preciso da sua atenção agora. Bom, pessoal, eu falo que ajuda de custo é para transferência, remoção e função gratificada em nova sede ou quando designado para serviço fora do Estado. Vocês têm direitos humanos? Tem. Vocês têm penal, têm direitos humanos, sim ou não? Sim, né? Para vocês não darem lá os cascudos, né? Então vocês têm direitos humanos e saibam da importância deles. Pergunto a vocês, aquela declaração lá de 1946. Pergunto. Lá nos direitos humanos, você viu que tem uma coisa chamada proteção a? Proteção a quem? Tem até um primo do Bruno incluído nela. Todo mundo dormindo, olha. É dado proteção a quem? Testemunha, correto, sim ou não? Então existe aquilo que a gente chama de proteção à testemunha. A testemunha, ela pode sair do local que ela está, inclusive de estado. O cara de Belo Horizonte foi para o Mato Grosso. Tem que ir alguém, um policial com ele? Sim, não vai para fazer. Então ele sai do estado, concorda comigo? Sim ou não? A pedido do estado, ele vai para outro estado para fazer aquela proteção à testemunha. Se ele fosse um servidor civil, esquece que ele é militar, ok? Um agente penitenciário que foi junto para fazer a proteção de um preso, por exemplo, tá? Essa transferência, remoção, função gratificada em nova sede, ou quando designado para serviço fora do estado de Minas Gerais, tá? É concedido aquilo que a gente chama de ajuda de custo. O que é essa ajuda de custo? Nada mais que uma indenização. Indenização para com quê? Indenização em relação a despesas com a viagem. Concordam comigo? E em relação ao que mais? Despesa com a sua nova instalação. Eu poderia falar em moradia, tá? Então essa ajuda de custo é para indenizar. Indenizar acerca de quê? Despesas com a viagem e com a nova instalação, onde você vai morar durante aquele período, ok? Além disso, eu falo em transporte. Esse transporte, por que eu não falo em indenização? Porque esse transporte será pago pelos cofres públicos. Ele já será custeado pelos cofres públicos, tá? Então, a ajuda de custo, ela versa somente sobre o quê? Despesas com a viagem e nova instalação. Transporte não, porque o poder público já paga esse transporte. Diga. Sim, despesas com a viagem. Ele me perguntou o seguinte, essa ajuda de custo, ela é em relação à alimentação também? Sim, despesas com a viagem, tá? Não só com a viagem em si. Mas a alimentação você já teria. Então, aquilo que for normal, não. Mas aquilo que exceder, tá? Uma viagem de 7 horas, o lanche que você fez durante a viagem, sim. Foi uma despesa realizada durante a viagem. Você estava com fome, parou para comer, tá? Essa. Mas não arroz com feijão que você vai comprar daquele do mês. Essa não. Porque esse você já teria essa despesa tanto em outra cidade quanto aqui, tá? Então, essa não. Ok? Entendeu? Vamos lá, pessoal. Continuando aí.
A ajuda de custo será arbitrada pelo secretário de Estado e diretor de departamento, diretamente subordinados ao governador, tendo em vista cada caso, as condições de vida da nova sede, a distância que deverá ser percorrida, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Por quê? Cada uma, quando for concedido, eu posso estar te mandando para uma nova sede que as coisas são mais baratas, enquanto que outras são mais caras. Então, por isso que, professora, mas aqui, meu colega tem uma ajuda de custo, ele foi mandado para a Bahia, muito maior do que eu que fui mandado lá para Pedra Azul. Estou pertinho dele. Por que ele tem uma ajuda de custo maior que a minha? Porque as coisas lá em Salvador são muito mais caras que lá em Pedra Azul. Então, por isso que pode ser alterado esse valor da ajuda de custo. Entendido, então? Por que esses valores podem se alterar? Porque será avaliado onde será a nova sede. Aluguel. Aluguel, por exemplo, é um dos critérios que a gente mais utiliza. Por quê? Porque se você for para o sul do país, se você for para São Paulo, um aluguel, R$ 1.500, dá para você alugar um quarto, tá? Então, aluguel você vai pagar mais ou menos uns R$ 2.000, R$ 2.500 para você morar mais ou menos lá, R$ 2.000. Enquanto aqui em Belo Horizonte você paga R$ 1.200, você tá bem, não tá? Então, você saiu daqui de Belo Horizonte, que você tinha um apartamento, você pagava de aluguel R$ 1.200. Você foi para São Paulo, R$ 1.200 não dá. Você precisa, então, de R$ 2.000 para você alugar uma meia boca. Enquanto se você for para o sul do país, Florianópolis, por exemplo, você aluga um apartamento na praia por R$ 800. Tá? Porque o custo de vida em Florianópolis é menor que o custo de vida em São Paulo. São Paulo hoje tem um dos custos de vida mais caros do Brasil. Tá? Da mesma forma que você for para Brasília. Um aluguel mínimo em Brasília é R$ 1.500, R$ 2.000. Tá? Um aluguel meia boca, de um quarto. Em Brasília é R$ 1.500. Então, por esses valores de imóveis, pelo valor de alimentos, é que será concedida essa ajuda de custo. Por isso que pode variar de acordo com o local da nova sede para a qual você for destinado, ok? O próximo. A ajuda de custo não poderá ser inferior à importância correspondente a 1 mês de vencimento e nem superior a 3. Então, se o seu vencimento é R$ 2.000, ela nunca pode ser inferior a R$ 2.000 e nem superior a R$ 6.000. Não são 3 vezes o seu vencimento? Então, ela nunca poderá ser inferior ao vencimento e nem superior a 3 vezes o vencimento, ok? Salvo quando se tratar do funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro, que aí ele vai receber na moeda local. Então, como o euro vale 3 vezes o real, a regra não é válida para eles, tá? Parágrafo 2º. No caso de remuneração, calcular-se-á sobre a média mensal da mesma no último exercício financeiro. No caso da remuneração, calcular-se-á a média mensal da mesma no último exercício financeiro. Então, qual foi a média, ok? Para ser concedido. Parágrafo 3º. Será a ajuda de custo calculada nos casos de promoção na base do vencimento ou remuneração do novo cargo a ser exercido. Então, a ajuda de custo vai ser calculada sobre o novo vencimento e não sobre o antigo, ok? 134. A ajuda de custo será paga ao funcionário adiantadamente no local da repartição ou do serviço que foi desligado. Olha aqui, está falando que a ajuda de custo ela vai ser paga de forma adiantada no local da repartição de serviço. Contudo, ela pode ser paga posterior. Está falando que ela vai ser paga adiantada. Só que eu posso pagar depois que a viagem já foi concluída? Posso, ok? Olha aí para mim, por favor. Parágrafo único. O funcionário que, sempre que eu preferir, poderá receber integralmente a ajuda de custo na sede da nova repartição ou serviço. Então, se eu preferir receber posteriormente, eu eu recebo de forma integral na nova sede, ok? Se eu preferir, então, eu recebo de forma integral na nova sede. Sim ou não? Ok? 135. Não será concedida ajuda de custo. Não será. Grifo não para mim, por favor. Não será concedida ajuda de custo. Grifo não, por favor. Não será concedida. Para quem que não é concedida? Quando o funcionário se afastar da sede ou a ela voltar em virtude de mandado eletivo,
quando o funcionário se afastar da sede ou ela voltar, em virtude de mandado eletivo. Grifa mandado eletivo é quando se candidata, tá, pessoal? Segundo, quando for posto à disposição do governo federal, municipal e de outro estado. Então, quando colocado à disposição, não para o seu governo, mas para qualquer outro governo e para o governo federal, ok? Para qualquer outro estado, município ou governo estadual. Federal, desculpa, estadual não. Terceiro, quando for transferido ou removido a pedido de permuta, inclusive. Então, se eu estou pedindo para trocar de lugar com o Daniel, eu vou para lá e Daniel vem para cá, ok? Isso daqui é uma permuta, não é? Permuta, o governo tem que arcar com transporte e me dar ajuda de custo? Não, não é ele que está solicitando essa transferência de serviço. Sou eu que quero trocar com um colega. Então, nesse caso, não será concedido ajuda de custo. Ainda que outro local seja mais caro, ainda, o problema é dele, ele que está querendo ir, tá? Então, permuta, não é concedida ajuda de custo. Grife isso daí, permuta e não é concedida ajuda de custo quando realiza por permuta, tá? Artigo 136. Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido, ou seja, vai devolver ao Estado a ajuda de custo quem tiver recebido. O funcionário que se não seguir para a nova sede dentro dos prazos determinados. Então eu concedi antecipadamente o valor a você. Só que você não foi para a sede a qual foi designada. Você não quis ir se você ficou. Então você deverá devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Entendido? Além, o funcionário que antes de terminado o desempenho da incumbência que lhe foi cometida, regressar à nova sede pedindo exoneração ou abandonar o cargo. Eu te dei o valor do abono. Você foi. Só que você tinha um período para ficar lá. Você voltou antes. Ou, durante esse período, você pediu exoneração e não ficou. Você também deve restituir parte desse valor aos cofres públicos. Entendido? Parágrafo 1º. A restituição será feita de forma parcelada, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância correspondente será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da aplicação da plena disciplinar cabível à espécie. Grifa para mim, por favor, recebimento indevido. E depois grifa para mim, paga o que? Integralmente, tá? Porque quando o recebimento for indevido, será paga de forma integral, correto? Parágrafo 2º. A responsabilidade pela restituição de que trata esse artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Grifa, exclusivamente a pessoa do funcionário. Exclusivamente a pessoa do funcionário. Quem tem que restituir? É meu filho? É minha esposa? Não, é exclusivamente quem? O funcionário que não agiu dentro da conformidade que foi solicitada, dentro dos requisitos, ok? Parágrafo 3º. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente, então se ele tiver que voltar antes do tempo que era esperado, mas quem manda ele voltar seja a própria administração pública, ou em caso de pedido de exoneração apresentado pelo menos 90 dias após o exercício na nova sede, ou doença comprovada, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Então vamos para o quadro. Em quais casos não é obrigado a restituir a ajuda de custo? Não é obrigado a restituir a ajuda de custo. Quais são os casos, então, pessoal? O primeiro caso aí para gravar. O regresso determinado por quem? Pela autoridade competente. Depois, exoneração dentro do período de 90 dias, não é isso? Após o exercício em nova sede. E além da exoneração em nova sede, doença comprovada. Então são 3 casos. O regresso, desde que ele é determinado por autoridade competente, antes do término do prazo. O caso de exoneração, desde que há 90 dias de exercício na nova sede. E doença comprovada. Nesses 3 casos, ele não é obrigado, esse funcionário, a restituir a ajuda de custo. Sim ou não, pessoal? Entendido até aqui?
Vamos para o próximo. Viramos a página aí. Página 212, artigo 137. O transporte do funcionário de sua família compreende em passagens e bagagens, observado quanto a esta, o limite estabelecido no regulamento próprio. Parágrafo 1º. Poderá ainda ser fornecida passagem a um serviçal que acompanhe o funcionário. Eu tenho 2 babás. O poder público vai pagar as 2 babás uma passagem? Não, somente a uma. Grife, então, um serviçal. Pode ser, pode, não é obrigatório, tá? Grifo pode também. Pode ser fornecido, não é uma obrigatoriedade. É de acordo com aquilo que a administração entender naquele momento. Pode ser fornecido a um serviçal, e não a 2, 3, 4, a um serviçal. O funcionário será obrigado a repor a importância correspondente ao transporte irregularmente requisitado, além de sofrer a pena disciplinar que lhe for aplicável, ok? Então ele pode sofrer pena disciplinar se ele requisitar transporte sem necessidade, ou se ele solicita, por exemplo, transporte para as 2 serviçais, falando que uma é filha. É a solicitação irregular? Sim, se for descoberta, então poderá ser aplicado uma sanção, ok? No 137, grifa algo, por favor. Transporte funcionário e sua família compreende passagens e bagagens. Grifa isso, por favor. Passagens e bagagens corresponde, então, ao transporte do funcionário. 138. Compete ao governador do Estado arbitrar a ajuda de custo que será paga ao funcionário designado para serviço ou estudo fora do Estado. Parágrafo único. A ajuda de custo que trata esse artigo não poderá ser inferior a 1 mês de vencimento ou remuneração do funcionário. Não está faltando a regra, ou até 3 salários, não? Tá, não, por quê? Porque para aquele que for designado para estudo ou serviço fora do Estado, não tem a regra de limite de 3 salários, ok? Porque se eu for mandar ele estudar, por exemplo, na Europa, o euro vale mais que o real, então essa regra não vale aqui para ele, ok? Das diárias, pessoal, e agora a gente entra em outro assunto. Entendido até aqui ou dúvidas da ajuda de custo? Das diárias. Diárias. O funcionário que se deslocar de sua sede, eventualmente, por motivo de serviço, faz jus à percepção de diária nos termos do regulamento. Então, quem faz jus às diárias? O funcionário. Que se deslocar. Mas qual é a forma desse deslocamento? É permanente? É sempre? Não, esse deslocamento é o quê? Eventual, ok? O deslocamento ele é eventual, por motivo de serviço. Ele faz jus, então, à percepção de diárias. Só que essas diárias compreendem o quê, pessoal? Parágrafo 1º. A diária não é devida no período de trânsito ao funcionário removido ou transferido. Grifa, por favor, período de trânsito. Número 2. Quando o deslocamento do funcionário durar menos de 6 horas. Grifa 6 horas. Acima de 6 horas é concedido, então, o quê? Diárias de viagem. Se for acima de 6 horas, é concedido. Quando o deslocamento se der para a localidade onde o funcionário resida. Por quê? Porque ele tem a casa dele, eu não preciso pagar hotel, ok? Quando relativo a sábado, domingo ou feriado, salve-se a permanência do funcionário fora da sede nesses dias, se for conveniente ou necessário ao serviço. Pessoal, olha só, eu te mando para São Paulo. Não, São Paulo não, deixa eu te mandar para o lugar mais longe. Eu te mandei para Curitiba de carro. Você saiu daqui na sexta-feira, às 5 da manhã. Você chegou em Curitiba
Vou colocar que você saiu antes. Você saiu daqui às 3 da manhã, tá? Você chegou em Curitiba às 3 da tarde, às 15 horas do mesmo dia, da sexta-feira. Tá? Você resolveu o seu problema lá até às 18 horas. Entendido? Só que, para quem fez uma viagem de 12 horas aqui, é cansativo voltar, não é? Só que o próximo dia é um quê? Você só recebe a diária de sexta ou você pode receber a diária de sábado? Essa é a minha pergunta. Você recebe a diária de sexta, fato, você vai receber, são mais de 6 horas. Mas e a de sábado, você recebe ou não? Aqui está falando que não recebe de sábado, e aí? Cuidado, olha o que diz. Olha o que diz. Quando relativo a sábado e domingo feriado, salvo se a permanência do funcionário fora da sede nesses dias for conveniente ou necessária ao serviço. Olha aqui, é conveniente que um cara que dirigiu mais de 12 horas não pegue novamente a estrada depois de só 3 horas? É conveniente, não é? Então a ele será concedida uma nova diária no sábado, tá? Grife então, por favor, esse salvo aí. Salvo. Sábado, domingo e feriado não é concedido diária. Salvo se for conveniente ou necessário ao serviço. Salvo se for conveniente ou necessário ao serviço, ok? Porque se o seu chefe justificar o porquê, ok? Vamos lá. Sede é a localidade onde o funcionário tem exercício. Sede, então, é a localidade onde o funcionário tem exercício. É onde efetivamente ele trabalha, ok? 140. O pagamento de diária, que pode ser feito antecipadamente, destina-se a indenizar o funcionário por despesas com... Grifa, por favor. Alimentação e pousada. Pagamento de diária, então, é para quê? Alimentação e pousada, devendo ocorrer por dia de afastamento e pelo valor fixado no regulamento. Parágrafo 1º. A diária é integral quando o afastamento se der por mais de 12 horas. Grifa, diária é integral por mais de 12 horas. E exigir local para dormir, pousada paga, exigir local para dormir. Então, grifa, por favor. Será pago para quê? Alimentação e pousada. E será paga a pousada se exceder a 12 horas e precisar de local para dormir, ok? Ocorrendo o afastamento por até 12 horas, é devida apenas a parcela de diária relativa à alimentação. É aquilo que eles chamam de meia diária, tá? Então, se você não dorme, você recebe meia diária. Se dorme, a diária é completa, é integral, legal? 141. É vedado, é proibido o pagamento com qualquer outra retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e pousada. Eu só posso te pagar despesas com alimentação e pousada por meio de diária. Eu não posso te dar dias, não? Como forma de compensar? Você viajou? Então, ao invés de eu te pagar em dinheiro, pelo hotel que você ficou e a alimentação, eu te pago com folgas, te dou uma semana de folga, pode ser assim? Não, ok? Somente você pode ser pago em forma de diárias. 142. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente. Grifa isso para mim, por favor, que é disciplina grave. Receber ou conceder diárias indevidas. É disciplina grave, conceder ou receber diária indevida. Sim ou não, pessoal? Ok? Artigo 143, agora a gente passa para um outro assunto, que é o assunto das gratificações. Vamos lá. Das gratificações. Será concedida gratificação ao funcionário, letra A, pelo exercício em determinadas zonas ou locais. Zonas ou locais, por exemplo, de risco, ok? Pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida
o risco de vida ou à saúde. É aquilo que a gente chama de local insalubre ou perigoso, ok? Pela elaboração de trabalho técnico ou científico de utilidade para o serviço público, de representação quando em serviço ou estudo no estrangeiro ou no país. Quando regularmente nomeado ou designado para fazer parte de órgão de deliberação coletiva ou para cargo de função de confiança, pela prestação de serviço extraordinário, hora extra, pela função de chefia prevista em lei, adicional por tempo de serviço. O que é esse adicional por tempo de serviço mesmo? Eu já expliquei aqui, então vocês têm plena condição de saber. O que é esse adicional por tempo de serviço? Quando ele tem as condições para se aposentar, idade e tempo de serviço, e ainda assim ele quer continuar no poder público até ter idade para se aposentar de forma compulsória. Então, a partir do momento que ele atingiu idade e tempo de contribuição para se aposentar voluntariamente, todo o período posterior até os 70 anos para aposentadoria compulsória, ele receberá esse adicional por tempo de serviço. Entendido? Vamos lá, então. Parágrafo 1º. A gratificação que se refere à linha E, hora extra, desse artigo, será fixada no limite máximo de 1/3 do vencimento ou remuneração. Grifa para mim, por favor, de 1/3. 1/3. 1/3. Próximo. Será estabelecido em decreto o quanto das gratificações a que se referem as alíneas A e B desse artigo, ou seja, pelo exercício em determinadas zonas ou locais e pela execução de trabalho especial de risco de vida insalubre. Será estabelecido em decreto o quanto das gratificações. Por exemplo, quando é insalubre, tem lá no decreto a lei que trata do assunto falando que é 10%, 20% e 30%. Aí caberá para ver o quê? O risco. Se ele é um risco de grau médio, se é um risco de grau alto ou um risco de grau baixo. Então, isso é determinado de acordo com a lei, tá? Então, por isso que não está estipulado aqui. Vai ser em lei própria, em regulamento próprio. Entendido? Ok? Vamos lá. A gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais e pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida ou à saúde será determinada em lei. Coloca uma vírgula aí e escreve que os percentuais a serem pagos também estarão determinados em lei. Que os percentuais a serem pagos, para fins de cálculo, né, que os percentuais a serem pagos também serão fixados em lei. Ok? Também serão fixados em lei. Também serão fixados em lei. Ok, pessoal? Sim? Vamos continuar. A gratificação pela elaboração do trabalho técnico-científico ou de utilidade para o serviço público será arbitrada pelo governador após a sua conclusão. 146. A gratificação a título de representação, quando em serviço ou estudo fora do Estado, grifa a palavra representação, será autorizada pelo governador, levando em conta o vencimento e a duração do estudo, o vencimento e a duração, grifa, vencimento e a duração do estudo, e as condições locais, salvo se lei ou regulamento já dispuser a respeito. Então, quem vai pagar essa gratificação? Tá? O governador. E ele leva em conta o quê? Ele leva em conta a localidade, o vencimento, tá? E as condições locais. Parágrafo único. A gratificação de que trata esse artigo terá limite mínimo de 1/3 do vencimento do funcionário. Tem limite máximo de 3 salários, 3 vencimentos? Vocês acabaram de ver isso comigo. Tem limite mínimo? Tem limite máximo? Não, ok? Nesse caso não, que é para estudo. A gente viu que no caso de estudo fora do país não tem esse limite máximo, ok? 147. A gratificação relativa ao exercício de órgão legal de deliberação coletiva será fixada em lei. Artigo 48. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário, hora extra, que não poderá, em hipótese alguma, exceder ao vencimento do funcionário, será
previamente arbitrada pelo secretário de Estado ou diretor de departamento subordinado ao governador e paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado. Grifa para mim, por favor, que essa hora extra ela pode ser para o trabalho antecipado ou prorrogado, ok? Grifa para mim, por favor, então na linha B, prorrogado ou antecipado. Parágrafo 1º. No caso da linha B, a gratificação será paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado, salvo quando a prorrogação for apenas de 1 hora e tiver corrido apenas 2 vezes no mês, caso em que não será remunerada. Então, olha aí, no caso da linha B, paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado. Quando que será pago? Ou não será pago, né? A gratificação será paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado. Exceto, esse salvo aí tem a concepção de exceção, tá? Exceto quando a prorrogação for apenas de 1 hora e tiver corrido apenas 2 vezes no mês. Ocorreu apenas 2 vezes no mês e foi só de 1 hora, paga-se hora extra? Não, ok? Então foi só de 1 hora e ocorreu só 2 vezes por mês. Então não se paga aquilo que chama de serviço extraordinário, hora extra. Entende-se por serviço extraordinário todo e qualquer trabalho previsto em regimento ou regulamento, executado fora da hora de expediente regulamentar da repartição e previamente autorizado pelo secretário de Estado ou diretor de departamento subordinado ao governador. Grifa, por favor, então, que serviço extraordinário é todo aquele trabalho previsto realizado fora do horário. É todo o trabalho previsto, só que realizado fora do horário, ok? Parágrafo 3º. O pagamento de que trata esse artigo será efetuado mediante folha especial, previamente aprovada pela autoridade a que se refere o parágrafo anterior, e a publicação no órgão oficial, do qual constem o nome do funcionário, o cargo, o vencimento mensal e o número de horas de serviço extraordinário. A gratificação arbitrada, e se for o caso, a importância total da despesa, ok? Entendido aí? Olha só. Pagamento de que trata esse artigo, ou seja, o pagamento pelas horas extras, será realizado mediante folha especial previamente autorizada. Por quê? Em razão, em decorrência dessas horas extras realizadas, ok? Então, será aprovada pela autoridade que se refere ao parágrafo anterior, ou seja, puxa uma seta, escreve governador do estado, e publicado no órgão oficial, do qual constem aí a publicação, o nome do funcionário e o vencimento mensal desse funcionário. E o porquê dele estar recebendo a mais? Porque ele cumpriu 20 horas extras a mais, ok? Então vai ser estabelecido isso. Quantas foram, ok? 149. O funcionário perceberá honorário quando designado para exercer fora do período normal ou extraordinário de trabalho as funções de auxiliar ao membro de bancas e comissões de concursos ou provas, de professor ou auxiliar de cursos legalmente instituídos. Isso daqui é o quê? Eu, como professora titular da UFMG, sou convocada para ser da banca de mestrado de alguém. Então, nesse caso, fora do meu horário de expediente, será também concedido o quê? Honorário. E não fala em hora extra. Então, grifa a palavra honorário, por favor, ok? Grifa para mim a palavra honorário. Ok? Da função gratificada. 150. Função gratificada é instituída em lei para atender os cargos de chefia e outros que a lei determinar. Funções de chefia. Grifa isso para mim. Funções de chefia, então. Função gratificada, funções de chefia. Grifa isso para você nunca mais esquecer. Funções de gratificada, função de chefia. 151. Não perderá a gratificação o funcionário que deixar de comparecer ao serviço em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada, serviços obrigatórios por lei. Como é que chama a licença para casamento? Gala. E a licença para falecimento? Ninguém esquece, né? O que é esquisito, ninguém esquece, né? Licença de nojo. Das férias. Podia ser licença presunto, licença qualquer coisa, mas licença nojo é esquisito, né? Licença nojo, né? Mas isso tem uma explicação lá de 1952, que eu não vou entrar nela, porque vocês têm muita coisa para estudar, tá? Mas tem todo motivo porque é licença de nojo, ok? Das férias, 152. Esse aqui é importantíssimo, tá? Porque esse daqui é uma maravilha do poder público. Isso daqui é maravilhoso. Então aprende para você poder gozar.
Cadê? Tem quadro? Tem. Então, das férias. Esse daqui é bom demais. Das férias. Isso daqui é diferente também do que vocês estão acostumados na iniciativa privada. Das férias. Quem é contratado aqui já tem desse jeito aqui. As férias são concedidas no período de 25 dias úteis. E não são corridos. Então, esses 25 podem acabar transformando em 45, em 60 dias corridos, tá? É ótimo. Às vezes você tira 10 dias e esses 10 dias acabam se transformando quase que um mês, tá? Em 3 semanas. Maravilha, porque você pega um feriado ali no meio, você já tem o quê? Um feriado que emendou com sábado e domingo, que não conta, você já ganhou dias, tá? Então é ótimo, maravilha aquilo ali. Além de ser em 25 dias úteis essas férias, ok? Além de ser nesses 25 dias úteis, eu tenho que esperar um ano, 12 meses para eu poder gozar? Não. Dentro do poder público, a partir do 11º mês, eu já posso requerer quem? Eu já posso requerer as férias, ok? Então eu não tenho que esperar 12 meses de trabalho, eu já posso marcar minhas férias com apenas o quê? 11 meses no serviço público, ok? Então com apenas 11 meses nesse serviço público eu já posso requerer as minhas férias. Vamos lá. O funcionário gozará obrigatoriamente por ano 25 dias úteis de férias. E lembra desse úteis, tá? Porque na prova eles vão colocar corridos, e corridos está errado, ok? Então, são 25 dias úteis. Observada a escala que for organizada de acordo com a conveniência do serviço, não sendo permitida a acumulação de férias, ok? Parágrafo 1º. Na elaboração da escala, não será permitido que entre em gozo de férias em um só mês mais de 1/3 dos funcionários. Grifa isso, mais de 1/3. Não é permitido que mais de 1/3 dos funcionários. Não é permitido que mais de 1/3 gozem de férias juntos. Não é permitido que mais de 1/3 dos funcionários gozem de férias juntos. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 3º. Ingressando no serviço público estadual, somente depois do 11º mês de exercício poderá o funcionário gozar de férias. Já está no quadro. 11º mês pode já gozar de férias, requerer e gozar. 153. Durante as férias, o funcionário terá direito ao vencimento ou remuneração e a todas as vantagens, como se estivesse em exercício, exceto a gratificação por serviço extraordinário. Grife, então, exceto a gratificação por serviço extraordinário. Por quê? Se eu estou de férias, eu vou fazer hora extra? Não. Então, por isso que eu não tenho direito ao serviço extraordinário. Compreendido? Próximo. O funcionário promovido, transferido ou removido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar antes de terminá-las. Então, eu fui removido, eu fui transferido. Eu tenho que voltar das minhas férias antes? Não. Eu gozo e, ao término das minhas férias, eu compareço ao novo local de efetivo exercício, ok? 155. É facultado ao funcionário gozar de férias onde lhe convier. Eu posso ir para onde eu quiser. Cumprindo-lhe, entretanto, antes do seu início, comunicar seu endereço eventual ao chefe da repartição e serviço que estiver subordinado. Eu posso ir passar férias em Guarapari, eu posso ir passar férias em Fernando de Noronha, eu posso passar férias em Paris. Desde que eu deixe meu telefone e o endereço de onde eu vou passar férias ao meu chefe imediato. Para quê? Para que se haja excepcional interesse da administração pública, a sua convocação imediata. Volta porque eu preciso de você. Então, no período das suas férias, você pode ser convocado e depois desse período, gozar das férias restantes. Então, você entrou de férias hoje. Você tinha 25 dias úteis. No 5º dia de férias seu, eu falei assim, eu te requisitei novamente. Então, eu publiquei que você deveria voltar. Você volta e eu te restituo depois. Esse período de férias você poderá tirar posteriormente, ok? Por quê? Porque em razão do caráter excepcional da administração pública, ela necessitou do seu serviço e você teve que voltar. Entendido? Por isso que deve ser comunicado o local onde você irá gozar férias, para caso haja necessidade, eu possa te comunicar para que você volte. Entendido, pessoal? Sim?
Gente, para não começar a férias prêmio agora e deixar pela metade, eu termino a aula aqui, ok? E na próxima aula a gente termina férias prêmio e já dá início a licenças, tá? Próxima aula, então, não percam, porque serão todos